paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Esther, capítulo 7, verso 1 ao 6. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Em nome de Jesus. Amém. Seja conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, venha conduzir, venha falar para honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Em Esther, capítulo 7, fala assim, verso 1. E veio, pois, o rei com Amã a beber com a rainha Esther. E também no segundo dia disse o rei a Esther, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E te será concedida. Qual é, pois, o teu desejo? Embora seja a metade do reino, te será dado. Embora seja a metade do reino, te será dado. Veja, depois que Esther orou 3 dias, 3 noites, jejuando e orando, ela e o seu povo, ela fez então um convite, ela entrou na presença do rei para fazer uma petição. E ela fez um convite ali para um jantar. E olha, o rei então agora disse que se ela pedisse metade do reino, lhe seria entregue. Tanto amor, tanto favor de Deus derramado sobre a vida dessa mulher de fé. Né? Então a rainha Esther respondeu e disse, ó rei, se tiver achado graça aos teus olhos e se ao rei agradar, me será dada a minha vida por minha petição. Então ela de novo reforça, né? Nem que eu tenha que dar a minha vida por esse pedido. E o meu povo como o meu desejo. Então ela disse, ó, me será dada a minha vida por minha petição e o meu povo como o meu desejo. Então a rainha Esther agora, ela diz ao rei, né? Ó rei, se eu tiver achado graça aos teus olhos, né? Antes da rainha Esther perguntar ao rei, Assuero ali, né, seu marido, ela já tinha achado graça aos olhos de Deus. Ela primeiro procurou ser achada em favor com Deus. Né? Ela procurou o favor de Deus, né? O Criador, o soberano, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Esther deixa bem claro, e se o rei agrada, me seja dada a minha vida por minha petição, e o meu povo e o meu povo como o meu desejo. Né? Então ela estava disposta a perder a sua vida em prol de um povo. Ela estava disposta em perder a sua vida pelo propósito. Que ela entendeu que ela estava naquele trono, ela estava como rainha, ela estava numa posição muito elevada, de escrava agora rainha, para agora ser ali a intercessora de um povo. Ela não poderia negligenciar. Nela foi achado graça, porque foi concedido pelo próprio Deus. Ela corria o risco, se o rei não se agradasse, se ele tivesse alguma preocupação, se ele estivesse irritado, se ele tivesse ali algum problema, ele poderia não estender aquele cetro e ela poderia ser levada à morte. Mas ela ali, ela se pôs na brecha. E nós vamos ver que ela continuou, porque vendidos estamos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Então, agora ela fala, ela começa a desmascarar o plano de Amã, né? E se ainda para sermos servas e fôssemos vendidos, né? Se ainda fôssemos vendidos como escravos, ela estava dizendo, então eu teria me calado, né? Mas eles estavam sendo vendidos para ser mortos, eles estavam ali, tinha feito um decreto para caçar eles, né? Para destruir o povo de Deus. Então, mas se nós fôssemos vendidos como escravos, eu ficaria calada, disse ela. Mesmo que o adversário não poderia ressarcir o prejuízo do rei. Então, ela declarou ali que além de estar acabando com a vida do povo dela, que ia começar uma caçada contra o povo de Deus, o rei também ia ter um prejuízo,
né? E respondeu, pois, o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é este? E onde está o homem que pensou em seu coração executar semelhante coisa? E respondeu, né? E Ester disse: o homem inimigo, ela fez questão de declarar inimigo e adversário, é este perverso Amã, que estava ali, sentado à mesa, no banquete que ela preparou. Então se turvou Amã diante do rei e da rainha. Veja, Ester, ela fez questão de mostrar que Amã, o homem considerado o braço direito do rei Assuero, ele na verdade era um homem perverso, ele era inimigo, né? Amã era tido como o braço do rei, né? Ali o que depois do rei, ele estava no comando, andava com o rei, né? Mas contudo, ele era inimigo, que para obter os seus lucros e as suas vantagens, não se importou, né? Não se importava em fazer decretos às escondidas e até mesmo de trazer prejuízo ao rei Assuero. Ele estava com orgulho ferido, porque Mardoqueu não se dobrava diante dele. Mardoqueu não ali ajoelhava diante dele quando ele passava, porque Mardoqueu, ele apenas honrava a Deus. Ele somente se ajoelhava diante de Deus, o poderoso, grande eu sou. Aleluia. Então Amã, um homem astuto, traiçoeiro, né, fingiu servir ao rei, né? Ele servia de uma certa maneira, mas para obter ali vantagens e executar o desejo do seu coração. Porque o desejo do coração dele era perverso, era de destruir Mardoqueu e todo o povo, porque eles não se dobravam diante de Amã. Porque quando Amã passava sendo ali alguém, né, da realeza, braço direito do rei, todos se curvavam diante de Amã. Mas Mardoqueu, ele não se curvava. E aquilo causou ira. Aleluia. Então, e ele ainda envolveu o rei nas suas falcatruas, né? Porque ele fazia os decretos, ele falava e o rei ia lá e carimbava, né? Estava assinando um decreto com as suas falcatruas, pois cada decreto era necessário que o rei desse uma autorização. Então, ele conseguia de uma forma desonesta, né? E traiçoeiro. Mas Deus, ele conhece o oculto e o escondido. Onde, né, tiver um adorador, aonde tiver alguém de um coração puro e quebrantado, um intercessor, ali tem uma vitória, ali tem cuidado de Deus. E todo o plano diabólico do inimigo vai cair por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não importa o plano dos inimigos, não importa os planos, Deus, ele deixa ir até um certo ponto. Deus, ele quer, né? Ele deixa ali, mas depois Deus, ele mesmo coloca a mão e paralisa o inimigo da nossa alma. Não se importe se tem alguém querendo levar vantagem, se tem alguém fingindo ser o que não é, mas é o próprio Deus que vem e traz o juízo e a condenação. Assim como foi com Amã. Amã fingiu ser leal ao rei, mas ele não era. Ele só estava lá porque ele tinha uma posição aonde ele podia obter lucros e aonde ele poderia ser adorado pelas pessoas, aonde ele era reverenciado por outras pessoas, mas ele não fazia por amor ao rei. Aleluia, mas é o próprio Deus que permitiu. Até um certo ponto Amã foi. Ele pensou que estava armando para o povo de Deus, que estava armando uma forca para Mardoqueu, mas ele é quem foi condenado. Aleluia! Em Provérbios, capítulo 22, verso 1, diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Veja, novamente, a graça de Deus. Quando nós temos o favor de Deus, é melhor do que ter a riqueza. A graça é um favor imerecido. É aquilo que Jesus fez por nós na cruz.
Isso é graça, foi de graça. Então, esse favor de Deus na nossa vida é o que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos respalda. Aleluia. Porque infelizmente nós caímos, nós pecamos, porque nós estamos sendo lapidados até a vinda de Jesus vir. Nós temos uma natureza que luta contra nós, é a carne lutando contra o espírito, mas contudo nós temos a graça de Deus derramada sobre nós, através de Jesus naquela cruz, aonde nos dá, né, ali o privilégio de sermos favorecidos pelo próprio Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Amã, ele possuía riquezas e autoridade, mas não tinha o favor de Deus. Amã, ele tinha uma posição por bajular o rei, né? Não importa o quão poderoso e rico seja alguém, né? Mas se ela não tiver o favor de Deus, de nada vai servir. Você pode estar em desvantagem diante de uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa traiçoeira, uma pessoa astuta, que geralmente o traiçoeiro, ele não tem pressa, ele é astuto, ele vai devagar, comendo pelas beiradas, ele não tem pressa, mas quando nós temos o favor de Deus, né? Mas se você confia nesse Deus poderoso e santo, é Deus quem vai entrar nessa guerra. É esse Deus que vai entrar nessa peleja. É esse Deus que vai fazer por mim e por você. Aleluia. Saiba que quando nós temos Deus, nós temos tudo para honra e glória dele, para honra e glória do nosso Deus. Ele só não quer que nós venhamos barganhar com o mundo, que nós não venhamos dividir a adoração. Em nome de Jesus. Confia no Senhor. Há poder na oração, há poder na intercessão. Assim como Esther se colocou na brecha, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe, porque não é no seu poder, mas é no poder que há no nome de Jesus. Amém? Peça para Deus alcançar. E aqueles que estão ali servindo de qualquer maneira, né, para um recurso, porque é astuto, porque é traiçoeiro, deixa esses na mão de Deus, que Deus é quem está no controle da minha e da tua vida, assim como estava no controle da vida de Mardoqueu, de Esther e de todo o povo, em nome de Jesus. Deus é quem nos justifica, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos direciona, aleluia. Não é a riqueza, não é o status, não é alguém, mas é o nosso Deus, o poderoso grande eu sou. Você pode não ver saída, mas Deus é a saída. No momento certo, na hora exata, Deus ele vai derramar a provisão, da cura, da libertação. Interceda pelos teus filhos, pela tua casa, interceda por aqueles que não foram alcançados, interceda por aqueles que ainda precisam ser despertados, em nome de Jesus Cristo, e creia, confia que nós estamos debaixo de uma graça, um favor imerecido, porque Deus deu Jesus para passar na cruz, né, para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.